Boa noite, graça e paz a todos nesta noite. Vamos começar o nosso culto de ensino e eu quero chamar a atenção de vocês aqui para a palavra de Deus. Então, aqui em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 19, diz assim: Por que, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor? Antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvido à voz do Senhor, caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade e a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que palavra dura, né? Essa palavra dada pelo profeta Samuel ao rei Saul. Saul foi um homem que começou a sua caminhada com Deus bem. Ele começou humilde, ele começou servindo a Deus, ele começou fazendo a vontade de Deus, ele começou a sua caminhada com Deus de uma maneira assim, exemplar. Porém, à medida que ele foi adquirindo poder, à medida que ele foi adquirindo autoridade, à medida que ele foi se acostumando em servir a Deus, ele começou a confiar mais em si mesmo do que em Deus, e o coração dele começou a se encher mais das suas vontades do que da vontade de Deus. E esse é um grande problema na vida do crente, quando o crente ele permite que o seu coração se encha mais da sua vontade ou das suas vontades do que da vontade de Deus. E aí Saul, ele terminou sua caminhada com Deus perdido, sem o trono, rejeitado pelo Senhor, em rebelião. E a gente pergunta: por que aconteceu tudo isso? E aí a gente vai vendo que isso não aconteceu do dia para a noite, isso foi gradativo. Eu falo isso porque ontem aqui na nossa aula sobre a liderança, nós encerramos a aula falando sobre isso, sobre essa questão de como um líder pode perder a sua liderança, ou pode perder a sua condição de estar à frente da obra de Deus, porque permite que o seu coração se rebele contra a vontade do Senhor. E isso começa quando o líder não dá atenção aos sinais, aos sinais que começam a aparecer na sua vida, que começam a indicar que o seu coração está se tornando rebelde. E o primeiro sinal que nós falamos aqui ontem foi a perda da sua intimidade com Deus na oração. Saul, ele não estava mais dando atenção à sua intimidade com Deus, ele simplesmente estava lá, servindo a Deus, no posto onde Deus o colocou, mas sem intimidade com Deus. É perigoso a gente estar no altar, tocando, cantando, é perigoso estar aqui, pregando, como eu estou fazendo agora, é perigoso estar fazendo qualquer coisa dentro da igreja, sem intimidade com Deus, porque a gente corre o risco de estar fazendo tudo que nós estamos fazendo, na força do nosso braço, com base na nossa vontade, com base na nossa visão, e não com base na visão de Deus. Então, mais importante do que a obra de Deus é ter intimidade com Deus da obra. Mais importante do que fazer a obra de Deus é ter intimidade com Deus da obra, é andar ali juntinho com Deus, entender o coração de Deus, compreender segundo a vontade de Deus o que é que Ele quer que nós façamos, porque muitas vezes o que a gente quer fazer não é o que Deus quer que a gente faça, mas a gente só vai entender isso se a gente tiver intimidade com Ele. E essa intimidade precisa ser construída através de um relacionamento diário, constante, irmãos.
Deus, Ele não te chamou para você viver um relacionamento, para você viver com Ele um relacionamento religioso. Ele te chamou para você viver com Ele um relacionamento pessoal. Pessoal é diferente, né? Deus é uma pessoa, amém? Se Deus é uma pessoa, isso quer dizer que Ele se alegra, isso quer dizer que Ele se entristece, isso quer dizer que Ele sente como nós sentimos, Ele fica feliz com a gente quando a gente acerta, Ele fica triste com a gente quando a gente erra, né? Ele aprova, Ele desaprova as situações da nossa vida. Por quê? Porque Ele é uma pessoa, e nós precisamos ter esse relacionamento pessoal com Deus. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Eu, como pastor, tenho tantas coisas para desenvolver dentro da casa do Senhor, e às vezes eu fico perguntando: Deus, o que o Senhor quer que eu faça em relação a essa situação? Às vezes eu vou perguntando para Deus. Eu estou no carro, mas eu estou conversando com Deus no carro, e aí de repente Deus me dá um direcionamento. Às vezes minha esposa está do meu lado, eu estou quieto. Por quê? Porque eu estou ouvindo que Deus está falando comigo. Para os irmãos terem uma ideia, ontem eu consegui resolver praticamente quase toda a questão do aniversário da igreja, que vai acontecer nos dias 20, 21 e 22 de junho. Quem iria pregar sobre um tema tão assim específico, que é traumas familiares? Não é fácil, mas de ontem para hoje já consegui três pregadores já, que tipo assim, 2 não é batista, né? Mas já está tudo alinhado. Um é batista, falta só o de domingo à noite, mas já está tudo assim organizado, porque Deus foi me dando o direcionamento, Deus foi me colocando as pessoas, Deus foi me colocando diante das pessoas, Deus foi me colocando em lugares onde eu pude conhecer essas pessoas, e eu fui vendo que tudo era um direcionamento de Deus. Mas por quê? Porque eu pedi para Ele, falei: Senhor, me ajuda aí. Eu não sei quem eu vou chamar para pregar aqui no aniversário da igreja. Eu não sei quem são as melhores pessoas para falar sobre traumas em família, traumas familiares. E o Senhor foi me levando a lugares, me colocando diante de pessoas e me fazendo conhecer essas pessoas, e elas aceitaram de pronto o convite para estar aqui ministrando. Inclusive, no sábado à noite, vai vir aqui uma pastora que eu conheci no café dos pastores, sábado agora. Ela atua 32 anos com o Ministério de Infância e Juventude aqui, pastora Joelma, né? Eu não a conhecia, conheci ela no sábado, e ela falou com muita autoridade lá, né? Na realidade, ela deu um puxão de orelha na pastorada, né? E ela falou coisas assim duras, pesadas, mas assertivas, corretas sobre o tempo que a gente está vivendo. E quando eu a convidei para estar ministrando num dos dias aqui em junho, ela de bate pronto aceitou. Falou: pastor, pode contar comigo, eu vou estar lá ministrando num dos dias. Então, tudo é direcionamento de Deus, né? Então, queridos, nós precisamos, para a gente não correr o risco de se rebelar contra a vontade de Deus, nós temos que ter intimidade com Deus, buscar a Deus constantemente na oração, alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Se a gente está com uma disposição errada dentro de nós, colocar isso diante do Senhor, pedir perdão a Deus, pedir para Deus tirar inclinações que não são dele na nossa vida, mas alinhar as coisas com Ele, constantemente. Nós temos que fazer isso, né? E a outra situação é humildade. Deus se alegra com os humildes, né? Entre uma pessoa que se acha perfeita, mas é orgulhosa, e uma pessoa que erra, mas é humilde, Deus se inclina para o humilde. A palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes, mas ao orgulhoso, ao soberbo, Deus conhece de longe. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração. Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos louvar ao Senhor, adorá-lo, engrandecê-lo neste lugar, nesta noite, declarar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, declarar que a Ele pertence a honra, a glória, o louvor e a adoração para sempre. Então, como nós estamos falando de família, e o ano inteiro nós vamos estar trabalhando esse tema, a Escola Bíblica Dominical está trabalhando essa temática, a igreja vai trabalhar esse tema em eventos especiais da igreja.
Vamos cantar um cântico que fala eu e minha casa, que fala sobre a responsabilidade. Eu e minha casa serviremos a Deus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Que nós possamos declarar isso como um ato de fé, que não somente nós individualmente, mas a nossa casa coletivamente servirá ao Senhor. Amém? Eu e a minha casa serviremos a Deus. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a Tua presença, como um bom perfume, meus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Aleluia, Jesus. Que esse cântico possa ser uma declaração de fé, onde nós todos que estamos aqui estamos declarando em fé que não somente nós individualmente, mas a nossa casa
serviremos ao Senhor, aleluia. Louvado seja o teu santo nome neste lugar, nesta noite. Nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te entronizamos, meu Pai, neste lugar de adoração, em nome de Jesus. Bom estarmos aqui louvando a Deus. Vamos estar declarando que é bom estar aqui na casa de Deus, cântico de comunhão, de unidade. Vamos estar declarando que é bom estar na casa do Senhor, é bom estar em comunhão com os nossos irmãos. Vamos estar também nos cumprimentando nesse momento, quando estivermos cantando. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Tempo para isso. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Vamos pedir. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Oh Deus, Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Nossa união seja cada vez mais forte, mais firme no Senhor. Esse último canto vamos estar declarando que o nosso Deus é poderoso para mudar situações que nós não podemos mudar, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos e além daquilo que pensamos. Ele é poderoso para ressuscitar mortos. Ele é poderoso para fazer situações impossíveis se tornarem possíveis na nossa vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todos
faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, infinitamente mais do que tudo que pedimos, do que tudo que pensamos, do que tudo que sonhamos e esperamos. Nosso Deus é poderoso para mudar situações que nos afligem todo dia. Ele faz o impossível, ressuscita até os mortos. Não há nada que o possa derrotar. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Aleluia. Tudo é possível ao que crê. Vamos orar, Senhor. Querido Deus e querido Pai, estamos aqui para declarar o que a Tua Palavra declara, o que a Tua Palavra revela, que tudo é possível ao que crê. Se nós cremos e crermos de verdade, veremos a glória do Senhor, veremos coisas sobrenaturais acontecendo, veremos situações impossíveis se materializando diante dos nossos olhos. Veremos, meu Pai, grandes coisas, porque o Senhor é Deus para fazer, ó Deus, aquilo que nós não conseguimos, mas o Senhor consegue. Ó Deus, abre o nosso coração para ouvirmos a Sua voz, para ouvirmos a Sua palavra nesta noite. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Todos podem se assentar. Nesse momento, já falou o pastor Rodrigo, né? Mas é o Rodrigo, nosso professor de hebreu.